Então vi descer do céu um anjo. Aqui João está tendo mais uma visão. João está vendo um anjo descendo do céu. Imagine, tente se colocar no lugar de João. João ele foi arrebatado em espírito. E aqui está sendo mostrado para ele um cenário espiritual. Ele está tendo uma visão de algo que aconteceu e de que coisas que ainda iam acontecer. Então ele diz assim, ó, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então veja só, na visão dele aqui ele vê um anjo. Esse anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Muita gente interpreta isso aqui literalmente. João estava tendo uma visão. Como muitas das visões que ele teve, aquilo ali era uma simbologia de uma realidade. Não era que aquilo ali ia acontecer realmente daquela maneira. Um anjo com uma chave e com uma corrente para poder prender Satanás. É tanto que o próprio diabo ele é retratado como sendo o dragão, retratado de uma maneira figurada. E aí ele explica que o dragão é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Ele usa os vários títulos aqui do diabo para poder explicar quem ele é. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aí o que esse anjo faz? Ele prende o dragão. Ele prende a serpente, que é o diabo e Satanás, por 1000 anos. Aí o que ele faz? Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo. Seja solto pouco tempo. Então, muita gente interpreta isso aqui assim, que é a corrente pré-milenista, só para vocês entenderem. Acredita-se que depois que Jesus vem, aí o que Jesus faz? Ele destrói o anticristo, o falso profeta, aí um anjo vem, prende Satanás por 1000 anos, e aí Satanás fica preso no abismo, que alguns entendem aqui ser o Hades, o inferno. Ele fica lá preso, e aí vai se começar um reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra, reinando junto com a igreja glorificada e reinando aqui na terra. E onde as pessoas que vão fazer parte desse reino são os que sobraram da grande tribulação. A dificuldade disso é como eu expliquei para vocês. Primeiro, pelo livro ser simbólico. E aí você interpretar tudo isso literalmente é uma coisa complicada. Outra coisa, como eu falei, é que todo mundo foi destruído na vinda de Cristo. Foi destruído tudo, como a gente já estudou até uma vez em 2 Pedro capítulo 3. Todo mundo morreu. Como é que ia ter gente para entrar no milênio? Não tinha ninguém para habitar na terra. Não teria ninguém. E outra coisa, lá em 2 Pedro capítulo 3 mostra que Jesus vem e destrói tudo com fogo. E os elementos em brasas se desfarão, tanto a terra como os céus. Então como é que a terra ainda ia poder ser habitada depois disso? Quando ele vem, a terra é destruída e o céu, justamente para ele poder fazer novos céus e nova terra, e não para começar um reino milenar de 1000 anos aqui. Então, outra coisa que a gente tem que entender é que tudo isso aqui é figurado. Quando ele fala no livro de Apocalipse essas coisas, isso é uma figura. Vamos ler aqui, por exemplo. Nós não podemos, só para a gente compreender, nós não podemos pegar uma passagem dessa, que é a única passagem que fala desse reinado de 1000 anos é aqui no Apocalipse. Nós não podemos pegar essa única passagem, que está num livro simbólico, e estabelecer uma doutrina, sem levar em conta o resto da Bíblia, o que o resto da Bíblia diz. Porque quando a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo nos outros livros, nos evangelhos, nas cartas, nos livros proféticos, nunca é relatado um reinado de 1000 anos na terra depois da vinda de Cristo. Nunca. Sempre é mostrado que depois que ele vem,
começa o estado eterno. Então nós não podemos pegar um texto como esse, num livro simbólico, e esquecer o que o restante da Bíblia diz. Vamos ver, por exemplo, o que a Bíblia diz em outros versículos sobre essa questão da prisão de Satanás, para a gente ver como essa prisão não é uma prisão literal. O diabo não vai ser colocado numa prisão, ser amarrado com corrente e ficar lá preso num abismo. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns textos que mostram que essa prisão, na verdade, é uma outra coisa, tem um outro significado. Esse abismo aqui, na verdade, é a terra. Isso aqui não é o inferno. O abismo aqui é uma simbologia das regiões inferiores da terra, de que Satanás foi lançado do céu para cá. E o fato dele estar preso não é que ele está acorrentado, impedido de fazer qualquer coisa, mas é no sentido de que o seu poder foi limitado, na sua ação agora no mundo é limitada depois da vinda de Cristo, depois da primeira vinda, de quando Jesus veio e se encarnou no mundo. Ele limitou o poder do diabo. É nesse sentido que o diabo foi preso para não mais enganar as nações. Vamos ver os textos aqui que a gente vai compreender um pouco melhor. Vou ler para vocês Mateus 12, 29. Olha que interessante isso aqui que Jesus vai falar que ele veio fazer. Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui nesse texto, vamos ver aqui um pouquinho antes para a gente entender. O versículo 28 ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o que Jesus está dizendo nesse texto? Quando o reino de Deus chega através da pessoa dele, e ele está expulsando demônios pelo Espírito de Deus, o que é que ele está fazendo? É o que ele descreve no versículo 29, que ele entrou na casa do valente para roubar-lhe os bens. Quem é o valente? Jesus está usando aqui uma figura de linguagem. Quem é o valente? É Satanás. O contexto aqui está falando de Satanás, porque acusaram Jesus de expelir demônios pelo poder de Beelzebul. E aí ele vai explicar que quando ele chega, o reino de Deus está chegando, mas para isso ele tem que entrar na casa do valente. Qual é a casa do valente? Significa o ambiente onde Satanás age. A área de atuação dele, que é nas nações, na vida das pessoas, onde ele está reinando. É a casa dele. Ele estava reinando quando Jesus veio sobre o mundo, sobre as pessoas que estavam enganadas sem Cristo, em todas as nações que viviam em trevas. O mundo vivia em grandes trevas. Antes de Jesus vir ao mundo, basicamente só Israel conhecia a Cristo. Não havia um evangelho sendo pregado. Satanás dominava com muito poder sobre as nações do mundo todo, enganando nações inteiras na idolatria, mantendo o povo na cegueira espiritual, mantendo o povo debaixo de acusação no pecado. E aí Jesus diz que quando ele vem, ele faz o que? Ele entra na casa do valente. Só que ele não pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, como ele diz aqui, sem primeiro amarrá-lo. Quais são os bens que Jesus veio roubar, entre aspas? Ele veio tirar as pessoas do domínio de Satanás. Ele veio salvar as pessoas. Só que para ele fazer isso, ele precisa primeiro amarrar o valente. Porque para entrar na casa dele, ele precisa dominar o diabo para poder saquear os seus bens, ou seja, tirar as pessoas da prisão do diabo. Então foi isso que Jesus veio fazer. Se a gente vê lá João 12, 31, Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
Jesus estava falando isso aqui a respeito do momento da sua crucificação. De quando ele fosse levantado na terra, é a sua morte na cruz, que ele iria atrair todos a si mesmo. E aí ele diz outra coisa que ia acontecer também quando ele fosse levantado. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Ele ia ser expulso quando? Ele ia ser expulso na hora da crucificação. Expulso da onde? Expulso da posição que ele tinha de acusador, que ele comparecia frequentemente no céu para acusar as pessoas, para exigir condenação das pessoas, expulso da sua posição de dominador do mundo, de dominador de maneira geral da vida de quase todo mundo no planeta. Mas Jesus ia acabar com o reinado dele. Jesus veio para pisar na cabeça da serpente, para cumprir a profecia lá de Gênesis. É por isso que ele disse que o príncipe deste mundo seria expulso. Ou seja, em outras palavras, ele estava vindo para amarrar o valente. Ele estava vindo para quebrar o domínio de Satanás neste mundo, para humilhar o inimigo, para expulsar ele, para que ele não mais tivesse o poder de agir como ele agia antes. Para finalizar essa parte, vou ler Colossenses 2,15. É outro texto que relata essa vitória de Cristo sobre Satanás. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que está dizendo em outras palavras aqui? Jesus despojou os principados e as potestades na cruz do Calvário, ou seja, Jesus tirou os bens dele. Lembra do que Jesus disse que veio para entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens e amarrá-lo? Jesus despojou os principados e as potestades. Aqui em Colossenses 2,15 fala claramente. Ou seja, Jesus veio para tirar o poder, o domínio que Satanás tinha no mundo. Ele agora ia ter um poder bem mais limitado por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E também tirar as pessoas do domínio de Satanás. E aí na cruz, Jesus expõe o diabo ao desprezo. Publicamente, ele os expôs ao desprezo. Os principados e as potestades, o diabo, todas as hostes malignas foram expostos ao desprezo na cruz. Porque a cruz foi uma vitória de Cristo contra o diabo. Então naquele momento, Satanás estava sendo expulso da sua posição. O valente estava sendo amarrado. A cruz do Calvário foi esse momento de vitória de Cristo sobre o diabo. Então isso foi um evento histórico. Isso foi uma coisa que aconteceu na história realmente com a vinda de Cristo a esse mundo. Isso não vai acontecer no futuro ainda. Esse amarrar, esse prender o diabo aqui tem o mesmo sentido de amarrar, que é citado lá em Mateus. Quando diz aqui que lançou no abismo, tem o mesmo sentido, a palavra aqui, de expulsar o diabo, o mesmo sentido que Jesus falou. Então, Apocalipse está descrevendo aqui numa linguagem figurada o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele veio, acabou com o domínio do diabo de maneira quase completa, ainda vai acabar no futuro de maneira total, mas ele acabou quase completamente e limitou muito o poder do diabo de enganar as nações. É esse o sentido da prisão espiritual de Satanás. Quando diz aqui para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Ou seja, enquanto não chegar o período do fim da grande tribulação, o poder do diabo está limitado de enganar as nações. Ele não mais consegue agir como ele agia antes, como eu expliquei anteriormente, que ele exercia um domínio quase completo no mundo todo. Quem é que está prevalecendo agora? É o cavaleiro branco, que é Jesus avançando através da pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A igreja está avançando na terra. O reino de Deus é quem está avançando. E o diabo ele não tem poder e capacidade
de impedir isso. É por isso que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque depois que Jesus vence na cruz, o evangelho começa a ser pregado e o domínio de Satanás vai sendo quebrado cada vez mais. Vidas e mais vidas vão se convertendo. Ele não pode impedir isso. Ele não pode trazer aquelas pessoas de volta que foram libertas. E ele não pode impedir as pessoas de crerem. Porque se as pessoas atenderem à voz do Espírito e crerem em Jesus, o diabo não pode fazer nada. Então, o seu poder de enganar as nações está grandemente limitado nessa era da igreja. É claro que ele continua agindo, é claro que ele continua destruindo, matando, mas comparado ao domínio que ele exercia antes da vinda de Cristo, não tem comparação. Ele está, entre aspas, preso. Isso é uma linguagem figurada para falar da limitação do diabo. Então esse mesmo evento aqui é o evento que a gente estudou lá no Apocalipse 12, quando fala que Miguel, depois da crucificação, expulsou o diabo para a terra. E ele veio cheio de furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. É esse mesmo evento do anjo com a chave do abismo e a corrente, lançando Satanás no mundo, e ele agora limitado, não mais podendo enganar as nações como antes, até se completarem os 1000 anos. Os 1000 anos é o período da igreja aqui, o período onde a igreja está aqui na terra e o reino de Deus está avançando. Agora diz assim, ó, depois disto é necessário que seja solto. Pouco tempo. A que se refere isso aqui? Não é a Satanás sendo solto depois do milênio, depois de 1000 anos literais aqui na terra. Esse período onde descreve que ele vai ser solto por pouco tempo é o período do anticristo, onde Satanás vai se encarnar no anticristo. E aí ele vai ter novamente poder igual que ele tinha antes, ou até pior, de enganar as nações. É o que fala, como a gente estudou lá no capítulo 13, que disse que, eu vou só ler aqui para relembrar. Quando fala do anticristo, foi dito assim, no versículo 7 do capítulo 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso Satanás não consegue fazer agora, como ele vai fazer no futuro. Uma perseguição de escala global, onde ele vai prevalecer de uma maneira grande. Ele nunca conseguiu isso, como ele vai conseguir um dia. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, isso aqui vai ser a libertação do diabo. Quando ele vem através do anticristo. E aí ele vai agir de maneira ilimitada no mundo. Vai ser dada autoridade a ele sobre todas as nações. Isso aqui também tem a ver com o que está lá em Apocalipse 17, quando fala da besta, diz assim, no versículo 8 do capítulo 17, falando da besta que é o anticristo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Olha só que interessante. A besta que viste, ou seja, a besta que João viu, o anticristo, está explicando aqui quem é essa besta, que é a encarnação do diabo no mundo. Ela era, ou seja, o anticristo, o espírito do anticristo já agia no mundo. Ela era, essa besta já era, ela já existia. Não de maneira encarnada, mas o espírito do anticristo. Então ela era e não é. Esse não é está se referindo a quê? Ao momento presente agora. A besta não é. No momento agora, ela não pode agir como ela gostaria. Ela foi limitado o seu poder, ela não age como antes, então ela não é, ela está presa, está limitada. Aí, mas o que diz? Ó? Está para emergir do abismo. Usa a mesma linguagem lá do Apocalipse 20, do abismo, onde Satanás foi preso no abismo. A besta está para emergir do abismo, ou seja, ele vai ser solto através do anticristo e caminha para a destruição, ou seja, ele vai ser solto
para fazer um grande estrago no mundo, e isso vai ser um juízo de Deus contra o mundo, por causa do pecado do mundo. Deus vai permitir que Satanás seja solto para fazer um grande estrago. É uma maneira de Deus castigar os povos por causa do pecado deles. A igreja vai sofrer como consequência, mas isso não é um castigo para a igreja. E ele vai caminhar para a destruição. Por quê? Porque ele vai ser solto, como diz aqui em Apocalipse 23. Ele vai ser solto pouco tempo. E aí ele vai caminhar para a destruição, porque ele vai ser destruído totalmente na vinda de Cristo, no final da grande tribulação. Satanás vai fazer um grande estrago ali na grande tribulação. Ele vai ser solto, ele vai voltar a ter muito poder no mundo, mas Jesus vem e destrói ele. Então é isso que significa a prisão de Satanás. Não é algo literal. É algo simbólico, como eu expliquei aqui para vocês. E que outros textos da Bíblia provam isso também.